Então, a minha proposição é, vamos entender o que é infância? O que é infância? Gente, na Idade Média, se morresse um cavalo e morresse uma criança, chorariam por quem? Pelo cavalo. A criança não era esse lugar de importância que era hoje. Não é? A criança ela passa a ter essa importância depois do Renascimento. Aliás, há um vídeo muito interessante que vocês podem assistir, que se chama A Invenção da Infância. É um documentário sobre a invenção da infância, muito interessante, está no YouTube, vocês podem assistir hoje quando chegar em casa. Vale muito a pena. A Invenção da Infância. E a gente entende a criança como alguém que precisa de cuidados especiais, de perspectivas específicas, de estímulos adequados, de proteções específicas. Ocorre que a criança de hoje ela está passando por uma transformação. Por quê? Para que isso tudo aconteça, é preciso que entre a criança e o adulto haja o quê? Diferença. Se a criança começa a ocupar o lugar adulto, é possível haver essa diferença? Não. E cada vez mais nós vimos crianças que estão ocupando o lugar dos adultos. Cada vez mais nós percebemos crianças que estão perigosamente vivenciando coisas que não deveriam vivenciar. Nos Estados Unidos, crianças de 8 anos aprendem a atirar. Os pais, a maioria dos pais, não tem o menor controle do que esses meninos assistem na TV. Não tem o menor controle. Não conseguem dar conta de filtrar as experiências dessa criança. Quando uma criança nasce, ela é tão dependente do pai e da mãe, que se ela não for cuidada, ela morre. E ela não é cuidada apenas do ponto de vista biológico, mas especialmente do ponto de vista afetivo. Portanto, é preciso ter alguém que se dedique importantemente a essa criança para que ela exista, sob pena dela não existir. Harlow, na década de 60, descobriu, com a experiência da mãe de arame, que o apego exerce um papel mais estrutural sobre o desenvolvimento do que a própria amamentação. Como experiência que, se tiver um psicólogo aqui, vai lembrar, ele pegou um macaco com uma mãe macaca feita de arame e mamadeira e uma mãe de feltro sem mamadeira. Com quem é que o macaco se filiava? Com a mãe de feltro. De vez em quando ele ia lá, dava uma mamada e voltava para a mãe de feltro. Da mesma maneira que ele tirou essa mãe de feltro e deixou só a mãe de arame. Tempos depois, ele apresenta de novo a mãe de feltro. Para onde é que ele volta? Para a mãe de feltro, que imitava o aconchego da mãe. Fez ainda uma espécie de controle, botou macacos que tinham mãe de feltro e macacos que não tinham mão de feltro. Quando ele apresentava um perigo, os macacos que tinham mão de feltro, se ficavam mais seguros, conseguiam se proteger, iam lá e se aninhavam na mãe. E o macaco que não tinha mãe de feltro comportava-se como uma criança autista, desorganizada, sem saber o que fazer. Então, é fundamental que os adultos entendam que ter um filho é um projeto. Se vocês não podem com esse projeto, comprem uma samambaia. Eu não sugiro nem cachorro. Cachorro dá muito trabalho. Samambaia é bom, você mora só de vez em quando, troca de lugar. Filho é um projeto de vida. Filho exige, filho atenção, é uma alegria enorme, mas é uma atenção, é um trabalho. E as mulheres, desde Elizabeth Badinter para cá, precisam se libertar do mito do amor materno, da ideia de que toda mulher está preparada divinamente para ter filhos. Há mulheres que não querem ter filhos, há pais que não querem ser pais, e essas pessoas não são menos por isso. Eu tenho um filho, e a coisa que eu mais ouço é quando é que vem o segundo, quando é que vem o segundo. Um filho só é filho problemático, é filho traumatizado. Não faça isso, imagine uma vida sem irmãos, e etc. E os argumentos são os mais tolos, chucros, baseados em coisa nenhuma, de uma psicologia selvagem de banca de revista. Porque, ao mesmo tempo que nós negligenciamos os aspectos emocionais, nós hiperdimensionamos aspectos emocionais, tornando-os míticos. Né? Então, meu filho, anteontem foi aniversário dele, e ele teve uma febre. De tarde, ele queixou-se de garganta, dor de cabeça, uma febre alta, etc. Mas a maioria das pessoas tinha um diagnóstico para ele. Isso é emocional, porque era a festa dele, ele estava nervoso. Febre 39. Falei, pode ser.
Quem sou eu para dizer que não? Mas assim, é possível também que seja uma dor de garganta, uma virose, alguma coisa. Até acho possível que ele tenha ficado muito expectante, tenha ficado ansioso, fez uma imunodepressão, ficou mais favorável. Até acho. Agora, cuidado com essas generalizações. Porque essas generalizações criam um falso espaço entre o adulto e a criança. E esse falso espaço não permite uma relação quente, indispensável ao desenvolvimento de uma criança saudável. E o que nós vemos hoje é uma série de verdades cientificamente comprovadas, tornando pais e mães cada vez mais cientistas da parentalidade e cada vez mais incompetentes naquilo que tem que ser feito. Um pai e uma mãe não lê para o seu filho porque é bom, não, porque alguém disse que a leitura é importante. Aliás, eu tenho um exemplo disso no consultório. Uma mãe que disse que ela leu em algum lugar que ler era muito importante, então ela lia, só que a menina queria a mesma história, como toda criança, em alguma fase da vida, que é a repetição, e a mãe brigava com a filha todo dia porque tinha estímulos diversificados. E era um quebra-pau em casa toda noite. Eu falei, minha senhora, para de ler, minha filha. Para de ler, porque isso está um inferno. Sua filha está um inferno. Para com isso, esquece o livro, toca fogo. Porque a questão é ler para ser bom, para ser legal, não é para ser um problema na sua vida. Então, hoje, nós estamos perdendo a dimensão do bom senso. E a vida de uma criança hoje é uma vida de alguém que precisa provar, com o colorido dos seus dias, que nós demos certo como pai e como mãe. Cada vez que uma criança falha, falhamos nós. Se ela falha na escola, nós medicamos. Se ela falha no shopping, nós tratamos. Se ela fala demais, a gente silencia. Se ela fala de menos, a gente bota para falar. A gente está o tempo inteiro esperando dessa criança uma resposta que prove a nossa competência parental. Isso é insuportável. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente vai tirando as fronteiras de diferença entre eu e as crianças vão ocupando cada vez mais o lugar adulto. Resultado, o que nós temos visto hoje são crianças extremamente inseguras, extremamente autoritárias, extremamente perdidas. Com isso, não estou dizendo que bons eram os meus tempos, onde se dizia que a criança, o cachorro e o tamanco viviam embaixo do banco. Eu vi isso, gente. Eu não posso achar isso bom? Agora, era mais fácil, porque eu sabia exatamente onde eu tinha que ficar. O lugar não era bom. Embaixo do banco, junto com o cachorro e com o tamanco, era ruim, mas era um lugar certo. Agora, você pergunta essa criança qual é o lugar dela, não sabe, porque os adultos não conseguem ser faróis claros o suficientes para dizer, ela vai por aqui, não vai por ali, siga por aqui, aqui não, peraí, calma. Assim não dá. Para ela é muito mais difícil. E aí, a transição é esse momento. Você imagina ter vivido essa infância com esse contexto e agora a gente admitir que existem travessias que ele fará sozinho. Talvez, meu amigo diretor, esta transição seja muito mais uma angústia para os pais, como foi a educação infantil no grupo 2, e como é o terceiro ano do médio, do que para as crianças. Porque para esses pais, especialmente os que estão me ouvindo na Câmara e que não vieram hoje, que os que estão aqui são ótimos, pessoas muito, né, bem resolvidas, exatamente, é que é um pouco insuportável para nós como pais admitir que há voos, trajetórias, travessias dele que nós não vamos mais. Olha o barco, nós não estamos aí. É ele. Não dá mais para cada problema que ele tiver com a professora de matemática eu ir na escola para resolver. Não dá mais para, diante de uma angústia dele com um problema, dizer, venha que eu faço. É chegada a hora, e já tardia, porque isso deveria ser feito numa dose menor na infância, de permitir que ele construa uma história dele. Um bom pai, uma boa mãe consegue, quase nunca consegue, mas tenta desesperadamente, achar uma distância ótima entre a sua expectativa e quem ele é. Se você tem pouca expectativa, você não marca seu filho com afeto. Se você tem excesso de expectativa, você não deixa ele ser o contrário dela. Nós temos que ser espelhos, mas espelhos límpidos o suficiente para que ele se enxergue na gente e opacos o suficiente para ele ser ele mesmo. E ele só vai ser ele mesmo se ele puder ter a trajetória dele. E essa travessia agora é a travessia dele. É o corpo dele que muda, é a cabeça dele que muda, é a angústia dele que é outra, é o humor dele que oscila, é o apetite dele que se altera,
é o sono que fica uma loucura. Se preparem. É uma alegria, um negócio agitado. Então, meus amigos e minhas amigas, é importante entender que dizer a ele vá, provavelmente a mãe dessa menina está na beira, do outro lado com um binóculo, escondida atrás de uma árvore, vendo o que é que vai dar. Eu até acho, de certa forma, legítimo. Tá bom, vá. Você quer ficar escondido, vai lá. Mas deixa a menina ir. Deixa ela dar as remadas tortas dela, deixa o barco balançar, deixa até o barco virar. Virou, mergulhe para pegar. Não seja negligente. Porque não é a distância que abre mão da sua presença. Não sei se vocês me entendem. Ou seja, quando eles aprendiam a andar, vocês andavam com a perna aberta, a mão assim, para que antes da cara dele cair no chão, você botar a sua para não machucar ele. Isso não é mais possível. Agora que você diz, vá, meu filho, quebrou, volte que eu costuro. O caminho é outro. Mas costure. Tem uma metáfora que eu sempre uso, que é a história do quarto dos meninos. Né? O quarto deles agora começa a ficar muito importante para eles. Porque é uma metáfora do próprio corpo. Né? E os pais têm que ser muito respeitosos com o quarto dos meninos nessa idade. Porque esse quarto precisa bater na porta, precisa aceitar que a porta fique fechada por um tempo. Ele está se organizando, ele precisa desse espaço. E essa separação física de vocês, às vezes, é muito importante. Então, eu sempre digo, não invada o quarto de um menino dessa idade. Não faça isso. Não vasculhe, não entre, não invada. Respeite, mas entre. Respeite, mas entre. Não fique lá de fora, não. Entre. Porque ele ainda precisa de você por perto. E vai precisar por mais algum tempo. Talvez mais uns 50 ou 60 anos. Então, essa ideia que eu acho uma ideia legal. Respeite, perceba, mas entre. Porque se você não entra, você pode estar cometendo uma negligência que o coloca em risco. Mas a travessia é dele. Um outro aspecto que essa imagem fala muito é que ele está de costa e, de repente, se abre uma floresta com uma série de outros caminhos que ele nunca viveu. O ineditismo das experiências agora significará para ele alguma angústia, alguma ansiedade, algum desconforto. Não tem jeito. Ele vai viver coisas inéditas. Ele vai passar por árvores que ele nunca passou. E, mais uma vez, ele está sozinho ou acompanhado? Sozinho. Eu ouço muitos meninos dessa idade. A sensação é uma sensação de solidão. E aí começam a vir muitas coisas acontecem nessa época, né? O uso de tecnologias aumenta muito, a irritabilidade com os pais aumenta muito, eles começam a se sentir muito sozinhos, incompreendidos. Né? Esse é o momento da incompreensão. Ninguém me entende. Você não sabe disso. Você não entende, minha mãe. Mas eu quero entender, mas você não sabe. A prioristicamente não sabe mais nada. Né? Nada. Não, só quem sabe sou eu. Né? E aquela coisa. E é difícil, porque é como se nem ele soubesse direito o que está acontecendo. Então, a sensação de você estar diante de uma floresta, sozinho, tendo que fazer essa travessia, é mais ou menos essa história. E as dúvidas vão aparecer aos montes. Não procure resolvê-las. O pai contemporâneo, como ele é contemporâneo, ele não tolera a angústia. Ele quer sedar a angústia. O filho tem um problema, a mãe vem com 7 soluções. Mãe, então é clássico para isso. Ah, porque eu estava jogando futebol e foi injusto. Porque aquele cara sempre bate em mim. Como é o nome dele? Como é o nome? Ah, é Pedro Gouveia ou Pedro Seixas? Ah, é Gouveia. Só um minutinho, WhatsApp. Professora, Pedro Gouveia está agredindo meu filho fazendo bullying grau 3. Exijo providências. Providência 1, quero a morte dele. Providência 2, a cabeça numa bandeja. Providência 3, quero que prenda os pais. Providência 4, expulsão, reclusão, pena de não sei quantos. E aí vai, ela dá imediato. Ela não dá tempo do menino dizer. Não dá tempo de perguntar como é que você está se sentindo. E como é que você pode resolver? E se a pessoa resolver isso como? Tente, então vai lá, tente. Qualquer coisa você pede, você quer minha ajuda? Vai lá tentar primeiro. Não há esse tempo, porque o tempo é rápido. É celery. É pronto. Ninguém pode viver, pelo menos não o humano, uma vida tão fast food. É insuportável. E agora é tempo que eles precisam para dar conta das coisas deles. É conveniente sair do grupo de WhatsApp. Viu, mães? É conveniente. Porque o grupo de WhatsApp ele tem 2 funções. Uma,
são alianças terroristas. Na Olimpíada pode ser útil. E o outro é transformar uma raladura numa fratura exposta em 10 cliques. Não tem outro objetivo. Ah, eu quero confraternizar. É mentira. Não quer confraternizar nada. Você quer saber da vida de seu filho mais rápido e aquela história, eu vou conhecer as mães dos coleguinhas, porque aí eu posso ter uma ideia melhor de com quem ele está andando. E é uma coisa completamente persecutória e maluca. Não tem mais sentido. Eu não vejo por que sentido. Sinceramente, eu não vejo por quê. Eu não participo, não tenho interesse, não quero saber, não tenho tempo, sou uma pessoa ocupada para gastar meu tempo com esse tipo de situação. Se você confia na escola, é essa escola, a escola vai dar conta do seu filho. Se tiver qualquer coisa com ele, o diretor não é maluco, ou é somente um pouco maluco, assim, tão maluco quanto todos nós somos. E se ele tiver algum problema, ele vai lhe ligar, vai lhe achar, vai cuidar do menino, está tudo bem, aqui é seguro, tá certo? Tá? Você pode ficar tranquila, deixa o menino em paz. Porque sem esse tempo para que ele atravesse essa floresta, você vai estar tirando dele a chance de treinar a sua existência no mundo, de exercitar quem ele é, de poder viver experiências que serão edificantes para a construção do papel francamente adolescente e depois do papel adulto. Certo? Bom, um novo corpo. Isso tudo num contexto da puberdade. Ocorre que há meninas hoje no Brasil que fazem a menarca aos 9 anos e há meninas no Brasil que fazem menarca a 14 anos. Você imagina a diferença de uma menina que menstruou pela primeira vez aos 9 e uma que menstruou aos 14. Nós estamos falando de 5 anos de diferença, minha gente. Você imagina esses 5 anos, o que é que tem no meio? Justamente o que vocês estão vivendo agora. Então, na sala, vocês vão ter aqueles gráficos de economia, sabe? Os meninos de todos os tamanhos. Tem menino que faz a barba e tem menino que toma mamadeira, sabe aquele negócio? Aí você olha e faz, putz, como é isso? Então, esse tempo também é um tempo que a gente não coordena. O que essa mudança do corpo fala? A mudança do corpo é muito simples. O corpo começa a se transformar e o corpo, como representação de quem você é, vai mudando e você não tem tempo de perceber essas mudanças, porque elas não são de uma hora para outra, mas também elas não são extremamente gerúndicas, ou seja, elas são de uma hora para outra sem ser. E quando você percebe, já está. Então, ela não é de uma hora para outra, mas você não percebe ela acontecendo. Então, de repente, você se percebe de um outro jeito. E aí, amanhã de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Isso é normal, sempre aconteceu com todos nós. Meu objetivo aqui é sempre iluminar uma parte da perspectiva que é pouco iluminada. A parte que eu gostaria de iluminar é a corpolatria e a erotização da infância. Porque o que nós temos visto hoje é cada vez mais crianças que estão comprometidas não com a sua mudança de corpo, mas com o ideal de corpo estabelecido pelo padrão cultural. Então, nós temos hoje crianças muito novas que estão cuidando excessivamente dos corpos, não pela saúde ou pelo bem-estar, mas pela estética. Nós temos meninos de 12 anos vigoréxicos, que malham. Né? Nós temos meninas que estão fazendo blog de moda com 6 anos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso promove a erotização da infância. E qual que é o problema da erotização da infância? Toda criança tem sexualidade, mas é um tipo de sexualidade diferente da do adulto. Se a sociedade contemporânea convoca essa criança para um outro tipo de posição diante da sua sexualidade, há um risco. Risco de que, para essa convocação, ela não tenha uma resposta psíquica adequada. E, portanto, ela vai ter um problema para resolver. E um problema que ela não tem ferramental para resolver. Então, muito cuidado, porque o que eu vejo hoje são meninas teens, em geral as meninas, mais do que os meninos, né? E meninos comprometidos com performances corporais cada vez mais, os meninos, no caso, e as meninas com a questão da imagem. Então, eu tenho pacientes de 7 anos, 8 anos, que estão preocupados com a barriga. Né? Uma delas me disse, eu sofro muito com a minha barriga. Por quê? Porque ela não é negativa. Aí eu falei, mas o que é uma barriga negativa? Assim, para dentro. Negativa, vocês entenderam como é? Tipo assim, 0, 10, menos 1. Sacou? Então, negativo, devendo, uma barriga devendo. Eu achei isso muito interessante. Quer dizer, assustador, perigoso, mas
o tipo de significante que ela usar, né? Uma barriga negativa. Veja, não é mais a barriga chapada, é devendo, sabe? É menos do que o zero, é menos um. Isso é muito forte, gente. Alguém com 7, 8 anos que está preocupado em ter uma barriga negativa. Aí eu falei, você podia me dar um exemplo de barriga negativa? Olha o exemplo que essa menina me deu. Sabe Cláudia Leite? Ela não engravidou? Quando ela acabou de ter o filho, as mulheres não ficam assim com a barriga grande? Então, ela não, ela ficou com a barriga negativa. E ali, nesse discurso, eu vi claramente como esta questão cultural invade o campo subjetivo das crianças de uma maneira que nós não temos filtro. A Britney Spears fez um projeto muito interessante na Inglaterra. Ela pegou fotos dela photoshopada e fotos dela, a mesma foto sem Photoshop. E fez uma cartilha e distribuiu nas escolas públicas da Inglaterra para mostrar que a mulher verdadeira é outra mulher. E foi um escândalo. Porque as meninas não acreditavam que era ela. Achavam que aquilo era uma montagem. Elas nunca desconfiaram que a montagem era o Photoshop. Porque para elas o Photoshop é real. A montagem é ela real. Vocês entendem como é uma distorção? E isso não vai ter freio. Não esperem da indústria do consumo que isso se refaça. Nós é que vamos ter que criar filtros para mostrar para os nossos filhos que gente real é outra coisa. Não existem as bailarinas de Chico Buarque. Entendeu? Elas não existem. Nós temos que dar conta de crianças que sejam reais. Então, eu interesso em discutir a mudança da puberdade, mas eu me interesso muito mais em discutir como nós estamos convocando os nossos filhos para a puberdade antes mesmo deles estarem púberes. Como nós estamos convocando os nossos filhos para a puberdade, quando, para os meninos, o menino lá com 6 anos, o pai, para masculinizá-lo, fica fazendo comentários sobre partes do corpo das mulheres que passam. Isso é o que mais acontece? É o mais comum. E isso é menos escandaloso do que a menina de sainha rebolando na boquinha da garrafa. Porque como a cultura é uma cultura machista, isso é muito mais normal. Pais que pegam filhos pornográficos para assistir com seus filhos, para ensinar ele como é que ele deve fazer. Então, muito cuidado, porque tanto para as meninas quanto para os meninos, isso é danoso. Não é porque nós temos mais democracia, mais igualdade, que nós não temos que separar o mundo da criança do mundo do adulto. O mundo da criança é o mundo da criança. O mundo adulto é o mundo adulto. Calma, com o tempo ele vai ocupando esse espaço. Agora não. E a nossa sociedade tirou este véu de maneira assustadora, ao mesmo tempo em que ela faz um apelo constante ao fim da pedofilia. Os pais estão em pânico. Eu ouço no consultório comumente o discurso do medo e a condominialização, como disse o Christian Duncan, da nossa subjetividade. Qual é a condominialização? Eu compro um apartamento onde ele tem tudo. Mas esses pais não deixam esses filhos descerem no play. Porque tem medo. Medo de quê? Um porteiro pedófilo. Um garoto mais velho. Esses carros que passam por aqui. Essa garagem escura. Então, para quê? Para que você fez isso? Se você não... Mas esse discurso do medo, ao mesmo tempo que ele é assim, extremamente protetor, até violentamente protetor, sem dar aos meninos repertório de vivência das adversidades, ele é extremamente abandonador, extremamente negligenciador, extremamente corrompedor da vida de crianças de 6, 7, 8 anos. Então, cuidado com essa mudança do corpo, que deve ser respeitada. E deve ser respeitada com um nível de diálogo aceitável para a capacidade dele de lidar. Porque um outro texto é a ditadura do diálogo. A ditadura do diálogo é aquela história, pais e filhos precisam conversar sempre. Então, a mãe conversa tudo com o menino. Deixa o menino em paz. Não é tudo que vai conversar. Toda vez você pega na escola, e aí? Arranjou uma namoradinha? E aí, perdeu o bebê? Isso é insuportável. Isso não é coisa que se conversa com mãe. Claro que perguntam. Vocês não, as mães que estão assistindo a gente lá pelo vídeo.
dá um certo espaço para o menino, porque isso, pô, uma vez perguntar, tudo bem, mas você só pergunta isso, só se interessa por isso? Quer dizer, como você vai vendo o menino crescendo, uma menina, né? E aí, tá, você fica o tempo inteiro naquilo. Calma, há certos silêncios que são necessários entre pais e filhos. Não pode ser um silêncio absoluto, mas também não é tudo o que deve ser conversado. Porque existe hoje uma ditadura do diálogo, né? Então temos que conversar tudo, mas conversamos mal. E aquilo que precisamos conversar, terminamos por não conversar. Escute seu filho, veja o que ele vai lhe dizer. Respeito, é um sujeito, gente. É pequeno, mas é gente. Respeita o cara, vamos no tempo dele, vamos estar perto, mas vamos deixar ele fazer os caminhos dele, né? Bom, aí eu queria falar de um outro aspecto, que é um aspecto diretamente ligado a esse, que é, à medida que esses meninos vão cada vez mais ocupando os lugares de adulto, eles vão adultizando as suas condutas. E uma das condutas adultizadas é a pressão. Os garotos viraram workaholics mirins, né? Então eu nunca vi tantos meninos sofrendo de pressão, de estresse, como eu estou vendo hoje. Rapaz, os caras estão absolutamente pressionados. E eu vou dizer em quê. Há inclusive um autor chamado Cal Honoré, que fala sobre slow parenting. E ele tem um livro chamado Sob Pressão. Vale a pena. É um livrozinho meio, quase autoajuda, mas é bem interessante, porque ele faz uma reflexão sobre essa parentalidade ocupada, transformando a vida dessas crianças numa infância muito ocupada. E essa pressão, quase sempre, ela tem 4 patamares que me preocupam. O primeiro é o patamar da escola. Esse é um patamar real, né? As notas, o rendimento, o futuro dele, e etc., os exames, e aquilo que ele vai entregar, etc. Sabe, há um pânico em relação a isso. Uma cobrança, mas assim, exacerbada. Vejam, a escola é importantíssima, mas é uma parte da vida deles. Não é a vida deles toda. Eles são mais do que a escola. E para eles irem bem na escola, eles precisam ter vida. Porque senão eles criam uma relação, se eu fosse um comportamentalista, eu diria aversiva com a escola. E aí isso vai dar problema, porque a escola tem que ser um lugar, ok, não é um lugar divertido. Porque existe esse outro movimento. Você pergunta para os pais aqui, o que vocês querem que seus filhos sejam aqui na escola? Todo mundo vai dizer, quer que seja feliz. Pois bem, escola dá para ser feliz, mas não sempre. Escola tem coisa chata, repetitiva, trabalho, suor, cansaço e, de vez em quando, as alegrias. Mas esperar que ele seja feliz plenamente na escola é tentar sedar as dificuldades da vida. Aqui não é o Circo de Soleil. É outro lugar. É um lugar de esforço, de repetição, de aprendizagem e de alegrias. Mas, entre outras coisas, entende o que eu quero dizer? E, por outro lado, o outro movimento há uma obsessão dos pais com o resultado dos filhos. Há um livro chamado... poxa, me falhou agora a memória do título exato, mas é algo assim, como os pais bem-intencionados... os pais que queremos ser. Leiam esse livro. Como os pais bem-intencionados podem destruir a vida dos filhos, algo assim. É um livro de um psicólogo norte-americano muito interessante sobre esse excesso de meritocracia infantil. O que é a meritocracia? Eu preciso preparar esse menino para que ele se desenvolva, para que ele seja alguém na vida, porque só depende dele. Mentira. Não só depende dele. Nunca vimos meninos tão estressados, tão agoniados, sofrendo tanto para serem avaliados como agora. É muito puxado o que eles estão vivendo. Fora a rotina que eu brinquei no início, né, da quantidade de coisas que eles fazem. Será que eles precisam disso tudo? Né? Será que isso é realmente o essencial? Cuidado com essa pressão, porque essa pressão ela nos fala de uma ansiedade parental que empresta combustível para a ansiedade das crianças. Né? Então, as crianças hoje elas estão tendo que responder à expectativa de vocês de resultado, de êxito, e isso é bastante complicado. Pode passar. Quando esses meninos não funcionam, ou na escola, ou na socialização, que são os 4 pontos que eu ia citar. A escola, a socialização, a possibilidade dele demonstrar êxito em outras áreas, né, quase sempre idiomas e outras coisas. O que a gente faz? A gente adoece eles. Então, se o menino está agitado demais, ele tem TDAH. Se o menino está disperso demais, ele tem TDAH. Se o menino está triste demais, está deprimido.
Se está muito irritado, ele está ansioso. E aí a gente vai criando esses patamares de patologia, quase sempre mal diagnosticadas, quase sempre equivocadamente diagnosticadas, e quase sempre a resposta a isso é o que nós chamamos de medicalização. O que é a medicalização? Não é a medicação. Medicalizar é resolver um problema de um sujeito a prioristicamente com uma solução, vamos dizer assim, médica ou medicalizada. Isso não é bem o caminho. Então, nem todas as crianças que estão agitadas têm TDAH precisam tomar metilfenidato. Né? Nem toda criança que vai mal na escola tem um problema de aprendizagem. Nem toda criança que vai mal na escola é pouco inteligente. Nem toda criança que tem um teatro da escola, ela não quer participar. Por que todas as crianças têm que fazer papel no teatro? Qual o lugar do cenógrafo, do iluminador, do sonoplasta, do contrarregra? Por que o menino não pode querer ser árvore? Aliás, eu tenho um texto no meu livro que é pelo direito a ser uma árvore. Deixa o menino querer ser árvore mesmo. Qual é o problema? Mas ele tem que brilhar, ele tem que aparecer, ele tem que se desenvolver, ele tem que demonstrar. Por quê? E é um sofrimento para os pais essa história. Porque meu filho não apresentou, porque eles foi com a roupa, chegou lá na hora, não quis subir, não subiu. O que é que tem? Por que tem que subir? Por que tem que apresentar? Por que ele tem que sempre... porque minha filha já é o 3º ano que ela não é o papel principal. Minha senhora, quem não pode ir em Nova York, vai de Madureira. Não é verdade? Zé Cabaleiro que falou isso. Ou Raul Seixas, que não tem colírios, óculos escuros, cada um vai como pode, minha gente. Agora, não dá para ficar o tempo inteiro exigindo dessas crianças saídas meritocráticas. Agora, isso já é um problemão. Agora, o maior problema é quando isso não acontece, medicalizamos. Então, o que eu tenho de casos de pacientes que chegam no meu consultório com os diagnósticos não, meu filho ele tem um transtorno fóbico ansioso. Ah, é? É mesmo? Pois é, mas quer tratar. Você já deu, beleza. Como é que se conforma esse transtorno? Não, porque ele tem 6 anos e nos últimos 4 anos, todas as apresentações de teatro ele não quis apresentar. Realmente é um caso gravíssimo. É uma perda inestimável para a vida dessa criança. Né? E simplesmente o cara não está afim, porque ele gosta de outra coisa. Né? Porque ele quer outro caminho. Mas a gente formata o caminho das crianças. E quando a medicalização ela não é com pílulas, ela é no campo discursivo, como é esse caso. Né? Criou uma patologia por uma característica do menino que não tinha nada demais. Então, falta respeito a essas crianças. Falta humildade desse adulto de descer ao olhar dela e perceber como é para você isso. Como você se sente? Tudo bem para você não apresentar? Ou é difícil para você? Você quer minha ajuda? Se você tiver a fim de apresentar, eu vou lhe ajudar. A gente vai no fim do mundo para resolver isso. Ou você não quer? Como é? O pai já percebeu? Porque há meninos que não querem e há outros que estão morrendo de vontade e não conseguem. Esses precisam de ajuda. Mas tem outros que gostam de fazer outra coisa. Agora, se o menino não gosta de nada também, só gosta da hora do recreio, aí também tem que conversar com o caso. Meu filho, a vida não é um filme. Né? Vamos botar o pé no chão aqui, porque é completamente diferente. Quer dizer, você tem uma patologia. Você precisa ser tratado. Eu não estou com isso dizendo que não há crianças que tenham patologias. Eu não estou com isso dizendo que não há crianças que precisam de auxílio medicamentoso. Eu não sou contra medicar, eu sou contra medicalizar. Reduzir o problema do sujeito a uma questão química. Isso é silenciar a subjetividade, isso é impedir que essas crianças nos digam alguma coisa com seus estados de mal-estar. Uma criança, quando ela tem um estado de mal-estar, ela está nos dizendo algo, e nós precisamos escutar o que ela está dizendo. Uma vez me chamaram para falar sobre crianças que batem na escola. O que é que isso pode ser? Eu falei, uma centena de coisas, meu senhor. Uma centena de coisas. Pode ser depressão, pode ser agressividade, pode ser um momento, pode ser milhares de coisas. Não dá para pegar um comportamento de uma criança e dizer, isso é isso. Não dá. Com criança não pode ser assim, com adolescente não pode ser assim. É preciso ter coragem, lembra da história do galo? De olhar sobre vários pontos de vista e tentar ali uma hipótese de explicação para aquilo que possa ajudar ele a existir melhor.
Um outro problema grave, que acontece muito, é o escape dessas crianças às tecnologias. Então, a tecnologia hoje é o maior adversário do pai e da mãe contemporânea. Se você botar em top 10 das coisas que o pai e a mãe mais odeiam na vida dos seus filhos, top 1 vai ser tecnologias. Odeiam. Se irritam e acham que o grande motivo para ele não ir para o aniversário da bisavó dele, de 98 anos, o que significa hora extra neste plano, né? Porque 98 anos já está fazendo uma hora extra, já está nos 46 do segundo tempo, né? É a tecnologia. Na verdade, não é a tecnologia. Né? A tecnologia ela não é um demônio, ela não é um problema, ela é um efeito. Quando os pais chegam também com diagnósticos, né? Meu filho é viciado, o que eu tenho de menino viciado em tecnologia lá, eu estou pensando em abrir um centro de reabilitação. Porque eu tenho muito menino viciado em tecnologia, segundo os pais, né? Eu sempre faço algumas perguntas para os pais que eles ficam meio constrangidos. A primeira pergunta é, ele é viciado em tecnologia? Perfeitamente. Eu pergunto sempre a primeira pergunta, quem comprou? Não é? Porque, veja, vamos trocar a tecnologia por álcool. Seu filho é viciado em álcool. Você dá uma garrafa de uísque para ele de presente? Tem alguma coisa estranha, né? Então, você é uma pessoa perversa, cruel. Sabendo que seu filho é um doente, você vai lá dar um negócio que realmente é uma pessoa do mal. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você já se perguntou o que é que a tecnologia oferece a ele? Esse é mais difícil para eles responderem, eu ajudo. Ela oferece entretenimento. Ela oferece relacionamento e ela oferece informação. Toda a tecnologia que os nossos filhos usam oferece uma dessas três, quando não as três, mais comumente as três. E podem olhar que a maioria dos meninos procura tecnologias para isso. Agora, esses três pilares não são pilares da nossa cultura? Não é o que a nossa cultura valoriza? E aí é a minha outra pergunta. Será que você está conseguindo ajudar ele a conseguir isso de outra forma? Por que não pode ser pela tecnologia? Por que não? Se você me disser que o tempo excessivo de tecnologia está comprovadamente certo de que ele faz mal, o tempo excessivo, eu vou concordar com você. Agora, que a tecnologia faz mal, eu não vou concordar, porque eu não vejo mal nenhum na tecnologia. A tecnologia não é o problema. É o tipo de uso que você faz com ela. Entende o que eu quero dizer? E isso passa aos pais. E aí a minha terceira pergunta é aos pais. Veja bem, já se sabe por pesquisas quanto tempo seu filho passa? Ele passa 24 horas do dia. E o que você já fez para mudar isso? Nada. Eu não consigo. Então o problema está na tecnologia ou na sua nulidade como pai de fazer cortes na vida dele para dizer a ele aqui vai, aqui não vai. Não é? E a quarta pergunta, e essa é a mais constrangedora, é: você já entrou no mundo tecnológico dele para descobrir o que é? Você já fez uma flexão à altura dele para falar com ele? Você já baixou olho no olho para entrar no mundo dele, para depois convocar ele para ir para o seu mundo? Porque ficar no seu mundo, meu senhor, chamando ele para vir do seu e reclamando porque ele não vem, não vai fazer ele nunca no seu mundo. Ou você se abaixa, mergulha no mundo dele e puxa ele para o seu, ou esqueça, porque ele não vai. É uma briga que você vai perder. E os pais, em geral, são poliqueixosos e paralisados. Não vocês, obviamente, eu insisto, aqueles que estão nos vendo lá pelo vídeo. Que ficam nesse queixume, não vai... Não... Sim, mas o que você faz para mudar isso? Veja, esse tema é tão sério que a Academia Norte-Americana de Pediatria preconiza que crianças até 24 meses tenham zero de acesso à tecnologia. Né? Porque o hiperestímulo é muito complicado. E de 6 a 16 anos, eles preconizam um tempo de 2 horas por dia, baseado em várias pesquisas sérias. E o IBGE faz uma pesquisa no Brasil que 78% dos meninos de 6 a 16 anos no Brasil usam mais que 2 horas por dia. Muito mais, né? Os nossos meninos usam muito mais. Nós vamos ter que resolver esse problema. Porque o problema não está na tecnologia, o problema está na nossa falha, enquanto pais, enquanto mães, de fazer determinados cortes e dizer aqui você pode, aqui você não pode. Aqui você vai, aqui você não vai. Aqui dá para você, aqui não dá. E se perguntar que tipo de interação eu tenho com esse garoto, com essa garota, que faça com que ele tenha acesso a outros conteúdos que não seja somente pela via tecnológica.
Porque a maioria de nós começou a introduzir a tecnologia na vida dos nossos filhos para sedá-los. A maioria de nós fez isso para dar uma tranquilidade, para poder jantar, para poder comer, para poder ver o Jornal Nacional. Né? Tudo começou com a galinha pintadinha. No início era a galinha pintadinha. Não é? O grande início da história. E aí a popó vai evoluindo e o negócio às vezes complica. Porque é aquela ideia assim, eu estou ali, então eu dou aquela tecnologia para sedar. Veja, eu não sou nem tão extremista de dizer que eu não acho que é um problema. E eu tenho um filho de 4 anos, eu não tenho nenhum constrangimento de fazer isso. Vou com ele no restaurante. Ele vai comigo para todos os lugares. Vou com ele no restaurante. Criança de 4 anos tem um tempo, concentração ali limitado. Eu vou, passeio com ele, mostro as coisas, leio o cardápio, desenho, brinco, converso, faço tudo. Chega uma hora que dou a comida dele sempre antes, ele come primeiro e tal. Chega uma hora que ele precisa... E nessa hora eu quero comer. Então eu vou dizer, filho, você quer assistir um vídeo no celular enquanto eu como, já que eu não vou poder interagir com você? Eu não vejo problema nenhum. Nenhum. Agora, acabou, eu desligo e agora vamos fazer outra coisa. O problema é que a maioria dos pais que estão nos assistindo no vídeo, o que é que eles fazem? Eles botam ali aquele celular e aquilo passa o dia lá, cara. E ele chega uma hora que ele nem vê mais o que o menino está acessando ali. Porque ali ele se distrai, ele toma mais uma taça de vinho, que o mundo adulto vai ficando colorido, ficando uma alegria, e o mundo infantil vai ficando cinza, chato, pesado. Até que, como diz o pessoal do interior, o menino aviceia, e aí a culpa é da tecnologia. Quer dizer, o que tem a Apple com isso? Nada. Somos nós que estamos falhando no nosso propósito de conseguir ajudar esses meninos a atravessar. Lembra da travessia da menina do barco? Eu não vou mais remar por ela, mas, meu filho, isso é um barco, isso é um remo. Você rema assim, ó, depois rema assim, vai e chega lá. Chega lá, você amarra, salta do barco e acabou. Então, é preciso dizer isso. Então, nós não podemos culpar o barco. Eu sempre, para a tecnologia, eu dou um exemplo muito grande. Serrote é uma tecnologia, não é? Fantástica para serrar madeira. Uma invenção extraordinária. Se seu filho quiser serrar uma madeira, você vai deixar ele serrar sozinho? Por que a tecnologia você deixa? Por que ele tem um computador no quarto? Por que você não dá um serrote para ele? Para ele brincar no quarto? A resposta é sim, porque ele pode se machucar, eu não é? E por que você acha que ele não pode se machucar com a tecnologia? Minha gente, é a mesma coisa. Ou seja, ele só vai poder ter acesso pleno e restrito, sem apoio, quando ele tiver condição de mediar aquilo. Isso é uma coisa simples, banal. Não precisa escola chamar um psicólogo para vir aqui dizer isso para você, para esse pessoal que está assistindo o vídeo aí. É uma questão de bom senso que está faltando aos pais, porque ou os pais são científicos ou eles não sabem nada. Ontem uma prima minha estava tendo um filho, já tarde da noite, saí lá meia-noite do hospital, e tinha uma moça, uma avó, olhando a netinha. E aí o avô disse, vai olhando aí o banho, viu? Que amanhã é você. A moça não, a senhora já, ficou nervosíssima. Ela disse, eu não sei se eu vou conseguir, não me lembro mais, tem muito tempo. E hoje, ela me disse, e hoje não é como era antes, né? Aí eu interessado, que eu adoro essas coisas, eu falei, não, como era antes? Não, antes a gente fazia fazendo. Não tinha esse negócio de... Hoje é tudo um negócio... Ela disse, meu filho, tem algodão com cor para cada parte do corpo do menino, e se eu arrar a cor? Entenda? O que ela está me dizendo? E é daí que eu me alimento, isso que é a vida. É aí que eu tenho certeza que o que eu estou dizendo é verdade. Isso é a cientificização da parentalidade. O que ela está dizendo? Tomar um banho hoje não é uma coisa simples. Tem uma ciência para dar um banho no guri. Quando eu dei um banho no meu filho, que eu contei aos meus amigos que eu tinha dado o primeiro banho, foi uma comoção. Como você deu banho? Eu falei, rapaz, se eu não conseguir fazer um menino sobreviver em 4 palmos de água, se eu conseguir afogar um guri em 4 palmos de água, eu não sirvo mais para nada na vida. Obviamente que eu não dei o melhor banho, mais limpo, top, Oscar do banho, eu não ganhei. Mas, pô, dá um banho no menino. Eu falei, minha senhora, mas é só um banho. Se a senhora não quiser algodãozinho colorido, bota tudo de uma cor só, tudo branquinho, ó. Mas eu acho pouco provável que a senhora passe o algodão do bumbum no olho dele, né? Porque senão seus filhos estavam cegos. E os seus filhos enxergam? Perguntei para ela.
Ela riu e tal, deu uma relaxada. Mas ela estava... Gente, foi uma atenção verdadeira. Porque ela disse, minha filha... E agora tudo é diferente, meu filho. Ela me disse, não é assim simples, não. Não é? Tem curso, eu fiz o curso. Tem curso, tem ciência, é um negócio estabelecido. Não que eu acho nada demais o curso. É isso que eu queria dizer. Eu não acho nada demais. Veja bem, eu não sou contra a ciência. Eu trabalho com ciência. Eu acho ótimo que a gente descubra coisas novas. Eu acho ignorância que a gente continue repetindo erros. Né? Eu acho ignorância. Né? Por exemplo, a história da palmada. Ah, mas nós apanhamos a vida inteira. Assim, não é porque nós apanhamos que nós vamos continuar batendo nos meninos. Porque nós não somos burros. Nós evoluímos, nós aprendemos, nós modificamos. Então, não é que uma coisa é ruim, mas é porque ela era ruim e era feita que a gente tem que repetir. Porque hoje a gente tem ciência que sabe que isso não é pouco funcional, que não dá certo e que é uma violência. Agora, também eu não posso cientificizar tudo e perder o simples que é a interação humana. Um adulto... E, ao mesmo tempo que há essa cientificização toda, eu vi 3 crianças sem ninguém no berçário. E comentava com minha esposa quando estava voltando. Eu falei, fiquei assustado. E eu, isso é que foi interessante, falei, eu tenho certeza que eu não posso ter outro filho, disse ela. Porque com o filho dos outros eu fico assim, imagina com o meu. Eu fiquei colado no espelho, eu queria falar com aquelas crianças. Eu, se pudesse, se me deixasse, eu me vestia, ela ficava com aquele menino. Porque não tinha tinha uma enfermeira, mas eu digo, um familiar, de ninguém. Porque ali é do hospital, é do outro. Mas não sabem o que significa para essa criança, que estava dentro de um meio aquoso, que o ar arde para entrar no pulmão, que ela dá aqueles espasmos, porque ela acha que ela está caindo, porque ela não tem mais o útero para segurar, e não tem uma voz, não tem isso se tremendo, e não tem alguém para estar ali, porque não tem mais pele a pele, né? Não faz mais assim. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem essa ciência toda, a gente tem um abandono, um tipo de negligência sutil, que é extremamente danoso para as crianças. Porque o que é essencial ali? Poxa, primeiro momento da vida daquele cara no mundo, alguém vai dar um acolhimento àquele menino, pelo amor de Deus? Que era o que eu queria fazer. Se me deixasse, eu entrava lá e ficava com aquele menino. A médica, bonito, a médica entrou, quando foi examinar, conversando com os meninos, falando, já se sabe da importância da narrativa nas primeiras horas de vida. A médica bem antenada com o que tem de mais moderno, o que tem mais atual sobre a questão dos bebês. Mas os pais não estavam ali. As mães não puderam estar porque estavam operadas. Mas os pais poderiam estar. Por quê? O que é mais importante? Tudo bem. Até entendo que o pai saia, vai ver a esposa, volta. Eu fiz isso com a minha, né? Depois que eu botei no vidro, que todo mundo estava olhando para ele, eu falei, aqui ele está sem risco, né? Tem 80 pessoas olhando, eu vou lá ver minha mulher, que está lá sozinha. Fiquei um pouco com ela, levei ela até o quarto, me lembro disso, fui do lado da máquina, levei, voltei e não saí do lado. Nosso combinado, fico do lado do cara ali. Não quer dizer que isso vai significar muita coisa para ele, mas minimamente vai deixar ele um pouco mais confortável. Me lembro da primeira vacina que ele tomou. Nós chamamos o pessoal em casa e ela disse assim, pronto, aqui vamos limpar, higieniza, não sei o quê, agora vocês saem do quarto que a gente vai dar a vacina. Por que eu vou sair? Não, para vocês não verem ele sofrer. Porque minha experiência diz que os pais ficam piores, eu já vi até uma mãe desmaiar. Falei, minha senhora, a probabilidade de desmaiar é nula e eu vou ver ele sofrer por pelo menos uns 18 anos na vida, então quem vai segurar ele sou eu. Ah, você vai segurar? Claro, quem vai segurar ele sou eu. Mas isso, gente, é uma coisa óbvia. O cara já conhece meu cheiro, minha voz, o cheiro da mãe. Vou botar uma pessoa estranha. Primeira espetada que o cara vai tomar na vida, eu vou entregar uma outra pessoa que ele não sabe quem é, que ele nunca viu mais gordo. Meu filho, é o seguinte, a vida é difícil, vai doer, mas é pouco. Vou segurar aqui, viu, pai? Não tem jeito não. Cai para dentro aí com a agulha. Pronto, depois acolhe e é o que pode se fazer. Eu vou deixar de dar a vacina no menino? Mas há pais que deixam. Há pais que deixam de dar vacina, há pais que deixam de levar ao médico, há pais que deixam de fazer coisas ruins pelos filhos, para não ter o sofrimento de vê-lo sofrer, causando nele um sofrimento muito maior. Então, quando nós falamos das tecnologias, nós não podemos esquecer é que, para a nossa alegria e o nosso conforto, nós submetemos ele a riscos que depois nós vamos criar uma patologia que é o vício na tecnologia. Está claro? Eles vão usar muita tecnologia porque eles precisam se separar de vocês. A tecnologia é um ótimo instrumento para se separar dos pais. Por quê? Porque ali ela tem um outro mundo que você não domina. Como é? A mãe pergunta, filha, você me ensina a passar um e-mail?
É assim, ó, minha mãe. Aí, ó, foi. Não, filha. Meu amor, eu queria que você me ensinasse. Então, minha mãe, aqui, ó. Aí, ó, foi. Não, filha, me ensinar. Assim, falar como é que faz. Assim, ó, mãe, você pega o mouse. Aí, foi. Não, meu amorzinho, se você puder me explicar passo a passo. Aí ela, então, eu vou explicar assim. Você pega o mouse, foi. Não, filha, uma coisa. Pô, minha mãe, você é burra, viu? Não é assim? Porque o que é que a mãe quer? A mãe quer ordem e progresso. Minha filha, a internet começou como uma estratégia militar. Ela quer assim. Então, existem os computadores. O computador tem um aparato que se chama em inglês mouse, porque ele imita o corpo de um ratinho. Você deve pegar esse mouse, tem 2 botões, ir com o cursor até a parte e-mail, clicar, vai abrir algumas opções. As opções são A, B, C, lê as opções. Você vai na opção 3, clica, vai aparecer uma outra janela e lá vai ter assunto. Você deve escrever o assunto. Para, é o destinatário. Aí a mãe quer isso, porque nós aprendemos assim. Foi ou não foi? Enquanto nós aprendíamos no repertório absolutamente subjetivo, né, e fora, desencarnado da experiência, os nossos filhos aprendem fazendo. Então, é muito importante entender que a relação dele com isso começa a se adensar como uma forma de se separar de você. Isso não é ruim, mas não pode ser muito. Isso não é, a tecnologia não tem nada de ruim, mas não pode ser tanto. Então é preciso coragem para dizer, você vai usar esse tempo, e não mais do que isso. Ah, por quê? Porque eu não quero. Porque eu ainda sei o que é bom para você, e agora, nesta casa, se usa esse tempo. Pronto. Entenda isso como uma prova de amor. Eu te odeio, você vê como é a vida, meu filho, você me odiando, eu te amando, é assim uma desigualdade. E vamos para frente. É isso. Mas não temos essa coragem. Porque quando o menino diz eu te odeio, a gente não lida com isso como uma coisa normal. Os filhos que não odeiam seus pais vão odiar o mundo. Filho tem que odiar pai, faz parte. Não pode ser ódio sempre, que aí ninguém aguenta. Mas um pouco de ódio é ótimo. Dá um quente na relação, dá um negócio assim, uma verdade da vida, não é verdade? E sem brincadeira nenhuma, quando os filhos podem expurgar os seus sentimentos mais tortos naqueles que são figuras de afeto incondicional, a chance deles devotarem isso ao mundo é muito menor. Então, é preventivo para a sociedade poder sustentar essas adversidades com os filhos para que tenha uma sociedade menos violenta, né? Então, isso é muito importante. Poder sustentar esse ódio dos filhos é bom para você, para ele e, de alguma maneira, para o mundo.